gente escuta, por exemplo, o Gabriel falar, talvez alguns conhecem, outros vão conhecer agora, ou ao vivo ou depois, mas talvez você imagine, nossa, que legal ele falando e tudo. Mas eu lembro, por exemplo, de algumas postagens que você já fez, no sentido de mostrar um Gabriel há alguns anos atrás. Bloco de carnaval, não sei o que, aquela coisa toda e tal. Que foi encontrando aos poucos um caminho e respondeu a esse chamado, ou respondeu a essa mudança, né, essa realidade. E para você, tipo, como Gabriel, né, em que nível que conhecer, tipo, virtudes a serem trabalhadas realmente teve modificação direta na sua vida, e aos poucos, tipo, como que você foi percebendo o que tinha realmente que adequar, e se foi algo difícil, se demorou um pouco, e como que isso pode servir também para o pessoal que está acompanhando a gente. Perfeito, Guto. Mudou tudo na minha vida, porque eu não tinha essa base, eu nunca tinha ouvido falar sobre virtude até pouquíssimo tempo atrás, e eu nunca tinha tido nenhum contato com essas ideias, esses pilares, né, começando com a filosofia e depois com a religião. E por isso eu virei ateu na minha adolescência, fui ateu a minha vida toda, dos 15 até os 30 anos. E aí, quando eu fui chegando próximo dos 30, eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Do ponto de vista material, eu estava com a vida saciada, tinha boas condições, viajava, tinha um bom trabalho, tinha amigos, tinha carro, uma boa casa, né? Tudo que a matéria pode nos proporcionar, mas eu via que tinha um rombo na minha alma, porque me faltava o mais importante, que era Deus. E eu não sabia que isso estava me faltando, porque a minha ignorância era tão grande que eu nem sabia aquilo que me faltava saber, né? Então, quando você está imerso nessa cultura materialista, é difícil você sair dela, né? É como se você estivesse preso num lamaçal, numa areia movediça, e quanto mais você se mexe, mais você vai se afundando. Então você fica preso no hedonismo, né? Como você citou, Carnaval de Salvador, fui 10 anos seguidos pro 10 anos Carnaval seguidos. de Salvador. Não é algo que eu me orgulho, Sim. mas porque eu cresci, Guto, nos anos 90, e eu vejo que muitas pessoas da minha geração cresceram muito afastadas, e nunca... Eu nunca escutei, por exemplo, que isso não era bom, que eu não deveria sair tanto, assim, buscar tanto esse tipo de ambiente. Eu nunca ouvi, por exemplo, que eu deveria achar uma mulher boa para casar. Isso não fez parte da minha formação. O que eu escutava, né? O que foi povoando o meu imaginário? Que eu tinha que sair com o maior número possível de mulheres. Era isso que se... E toda uma geração, todos os amigos que eu cresci tinham essa mesma mentalidade, né? Que se você sai para algum lugar e você não conhece nenhuma mulher, não sai depois, você é um fracassado. Então eu cresci com essa mentalidade e nunca desconfiei que pudesse ter algo errado com isso, né? Eu achava que era simplesmente o jeito que as coisas funcionavam, né? Era assim, você vai, você sai, se diverte, família, casamento, sei lá. Outro dia eu penso nisso, né? No futuro eu penso nisso. Mas demorou muito para eu perceber que tinha alguma coisa errada. Quando você está tão afastado assim de Deus, e eu era um ateu literalmente de carteirinha. Eu fui membro da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, que é a ATEA. Então eu negava com veemência a existência de Deus. Então, para mim, a mentalidade que parecia fazer sentido era do materialismo. Se Deus não existe, então não existe nada que é imaterial, tudo que existe é a matéria. Tudo que existe é aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso escutar, aquilo que eu posso sentir o gosto. Então, você perde qualquer tipo de conexão com o mundo transcendental. E você vai se afundando sem perceber que você está
se afundando, achando que simplesmente o trabalho vai trazer dinheiro, o dinheiro vai suprir essas necessidades, sem perceber que o mais importante está faltando. Então, realmente, quando eu comecei a perceber que havia algo faltando, eu comecei a me abrir primeiro para a possibilidade da existência de Deus. Isso eu percebi de forma muito clara. E aí eu deixo uma sugestão, né, para os ateus ou para os agnósticos, que o primeiro passo é que você tem que se abrir para a possibilidade da existência de Deus. Porque se você está completamente fechado para essa possibilidade, como eu tive durante toda a minha vida, você não vai escutar. Você pode escutar todos os argumentos que for, você pode escutar testemunhos de conversão, você pode escutar sobre milagres, pode escutar sobre argumentos racionais que provam a existência de Deus, argumentos metafísicos. Nada disso vai penetrar na sua cabeça, porque você está completamente fechado para aquilo e você tem uma soberba tão grande quando você tem essa posição do ateísmo, que você acha que você já encontrou a resposta, né? Que Deus não existe nenhum ser mais inteligente do que eu em todo o universo, né? Eu sou realmente a criatura mais magnífica que já foi criada e eu sou capaz de explicar todas as coisas. E se eu não for capaz de explicar e de entender todas as coisas, um dia a ciência vai dar todas essas respostas. Então, é de uma soberba muito grande. E quando você se fecha dessa forma, você realmente está deixando de viver a própria natureza humana. Você está negando a própria natureza humana que foi feita para o mundo imaterial, que foi feita para Deus, que foi feita para aquilo que é eterno. E isso começou a entrar na minha cabeça. Se a gente consegue entender um conceito como eternidade, isso quer dizer que a gente foi feito para a eternidade. Porque isso não é disponível, esse mundo não é acessível aos animais. Por exemplo, eu nunca vou conseguir explicar para um cachorro um conceito de algo que sempre existiu e sempre vai existir, que transcende o próprio tempo, que transcende a matéria. É óbvio que a gente tem uma limitação muito grande, a nossa miséria como seres humanos é enorme, então a gente nunca vai conseguir, pelo menos nessa vida, compreender a totalidade disso. Mas a gente consegue entender o conceito de algo que sempre existiu e sempre vai existir, o conceito da eternidade. Isso me mostra, começou a me mostrar, na época, quando eu estava nesse processo de conversão, que a gente foi feito para isso. A gente foi feito para a eternidade, que a nossa matéria, né, o nosso corpo, como tudo que é feito de matéria, um dia vai deixar de existir. Mas a gente tem, na natureza da nossa alma, essa contemplação daquilo que é eterno. Então isso não vai deixar de existir. Por isso que a nossa alma é imortal. Por isso que quando o nosso corpo estiver debaixo da terra, a gente vai continuar vivendo para a eternidade, né? Face a face com Deus, se Deus quiser, quando a gente chegar no paraíso. Então tudo isso começou a penetrar a minha vida de uma forma muito profunda e mudou completamente a forma que eu vejo tudo. Não tem como você não mudar completamente a sua visão de mundo quando você muda o seu entendimento da finalidade da vida humana. Né? Se você acredita que a finalidade da vida humana é apenas a matéria, você vai viver de um jeito. Se você acredita que não existe Deus, você vai viver de um jeito. E aí muitos ateus falam assim, não, mas eu não preciso de Deus para ser uma boa pessoa. Eu sou ateu, mas eu trato bem as outras pessoas e tudo mais. Tudo bem, mas qual que é a origem do bem? Por que você tratar as outras pessoas com generosidade? Por que isso é bom? Como é que você sabe que isso é bom? É preciso existir um bem universal, que em última instância é Deus. Como é que eu sei que um ato é injusto quando eu vejo ele acontecendo? Se eu não tenho esse parâmetro de comparação, se não existe o bem universal. Então, qual que é a origem do bem? A origem do bem, a origem do amor só pode ser Deus. Não pode ter outra fonte. Então, mesmo o ateu que nega a Deus e fala, eu trato bem as outras pessoas, a origem dessa generosidade, desse amor que ele está tratando as outras pessoas, é Deus. Não tem como ter
outra origem. Senão você nem saberia discernir por que é bom você tratar as pessoas com generosidade. Então não tem como você começar a descobrir Deus, a igreja, Cristo, isso não transformar totalmente a sua vida. Porque se você foi feito para eternidade, todos os dias eu vou querer me aproximar mais de Deus. Todos os dias eu vou buscar a virtude teologal da esperança, né, da fé, né, que depois vai resultar na caridade. A esperança de um dia ver Deus face a face. Uhum. Se eu fizer tudo certo, né, que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu tenha esse encontro com Ele. Então não tem como a gente não mudar o jeito que a gente olha para nossa família, para os nossos filhos, para nossa esposa, para os nossos amigos. A gente olhar com misericórdia para todas as pessoas da nossa vida. A gente olhar para o nosso trabalho de outra forma. Quando a gente começa a entender o nosso trabalho como uma ferramenta para servir a Deus e para oferecer, né, esse pequeno apostolado que a gente pode fazer no nosso dia a dia a Deus, isso é algo maravilhoso, né? Como se a gente pudesse ser auxiliares de Deus na criação do mundo. Né? Deus dá um pedacinho do mundo para a gente cuidar e para a gente auxiliar na criação. E tudo passa a ter um propósito muito mais profundo. Né? Se você está trabalhando pelo mundo material, é um propósito muito raso. Né? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Tudo bem, mas o dinheiro ele é uma ferramenta. O dinheiro é neutro por si só. O dinheiro pode ser usado para o mal e pode ser usado para o bem. A gente tem que trabalhar, eu sou empresário, você é empresário, a gente tem que ganhar dinheiro, tem que crescer. O problema, o ponto principal é o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhou. Sim. Né? Eu acho que muitas pessoas têm uma mentalidade, às vezes com muita aversão a isso, né? Aversão ao dinheiro, aversão ao lucro. Mas as empresas precisam crescer, a gente precisa de empresários com bons valores, que falem sobre virtudes e que usem esse recurso, usem esse patrimônio para o bem. Né? Quantas obras de misericórdia maravilhosas podem ser feitas, quantas catedrais podem ser feitas. Vamos ver, olha os exemplos da Idade Média, quando a gente pega a família Médici, por exemplo, que o que eles fizeram durante a Idade Média com o Renascimento, né? Financiaram Michelangelo. Imagina. Né? Por que a gente não pode fazer o mesmo hoje em dia, como os empresários? Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, sim, precisa crescer, precisa lucrar e usar isso para o bem. Usar para construir grandes obras, para construir catedrais, para cuidar das pessoas, fazer obras de misericórdia. Então, quando você começa a ter essa mentalidade também em relação ao trabalho, de fato, você tem outro direcionamento, outra forma que você encara as coisas. Então, não tem como não dizer que mudou tudo na minha vida.